Me chamo Gabriel. Tenho 32 anos, uma fortuna que nem consigo dimensionar direito e um vazio que nenhuma cifra jamais preencheu. Cresci cercado de tudo: luxo, seguranças, viagens, jatinhos, colégios bilíngues, mas tudo isso nunca significou carinho de verdade. Meus pais morreram quando eu tinha 10 anos e fui criado por um avô duro feito pedra. Aprendi muito com ele, inclusive a desconfiar de qualquer sorriso gentil demais. Naquela manhã, eu estava parado diante do espelho do meu apartamento, na cobertura, camisa social aberta, cabelo ainda molhado do banho. Havia uma festa de gala naquela noite. Outra. E, sinceramente, eu não aguentava mais parecer um troféu humano, um bilionário disponível para ser explorado em nome do amor. Porque não era amor, nunca foi. Minha ex-noiva, Letícia, me ensinou isso da forma mais humilhante possível, com uma traição bem documentada por um paparazzi. E o pior não foi a traição em si. Foi o olhar dela quando eu confrontei, frio, calculado, como se eu fosse só um investimento que deixou de render. Naquela manhã, então, eu tomei uma decisão. Pela primeira vez em muito tempo, algo dentro de mim gritou por liberdade. Eu precisava respirar outro ar, sentir o mundo de verdade, me ver longe de reuniões, cravatas e falsas promessas. Precisava ser só. Gabriel. Saí de casa com uma mochila nas costas, um boné cobrindo o rosto e roupas simples. Deixei o celular principal no cofre, cancelei o cartão Black e ativei um pré-pago com chip novo. Peguei meu carro mais velho, um Fiat Uno que ninguém sabia que eu tinha, e fui para a zona norte da cidade, um lugar onde ninguém sabia meu nome, nem meu saldo bancário. Estacionei perto de um mercadinho de bairro e andei pelas ruas como um estranho em outro planeta. O asfalto era irregular, os postes tinham fios aparentes, o cheiro de pão saindo da padaria se misturava com o som de buzinas e crianças brincando na calçada. Senti o mundo de verdade. E isso me deu medo e paz ao mesmo tempo. Entrei numa lanchonete modesta e pedi um suco de laranja. A garçonete me olhou com simpatia e me entregou o copo. Seu crachá dizia Lívia. Ela devia ter uns 20 e poucos anos, cabelo preso num coque meio torto, mãos pequenas, unhas sem esmalte. Mas havia algo ali, uma doçura real, algo que eu não via fazia tempo. Tá tudo bem? Ela perguntou, me olhando como se quisesse ouvir mais que um simples sim. Assenti com a cabeça, surpreso com a pergunta. Ninguém me perguntava se eu estava bem. As pessoas costumavam presumir que quem tem dinheiro tem tudo. Sentei num canto observando o movimento. Um casal de idosos dividia um misto quente. Uma criança ria enquanto tentava tomar um achocolatado maior que ela. Era tudo tão simples e tão verdadeiro. Me deu uma saudade absurda de algo que eu nunca tive. Lívia voltou com o troco e deixou um guardanapo com uma frase escrita à mão. Talvez hoje não esteja fácil, mas você está aqui. E isso já é muito. Eu li aquilo como se fosse um soco no estômago e um abraço ao mesmo tempo. Fiquei olhando para ela, que já atendia outra mesa, sorrindo de verdade, como quem nem percebe o impacto que tem no mundo. Voltei lá no dia seguinte, e no outro, e depois. Inventei desculpas. Precisava comer, tomar outro suco, passar por ali. Mas, na verdade, eu queria ver aquele sorriso. Saber mais daquela moça que escrevia frases em guardanapos. Eu fingia estar sóbrio e centrado, mas meu coração começava a perder a guerra contra aquela curiosidade estranha. Foi então que tive a ideia maluca de aceitar um trabalho informal. Perguntei ao dono da lanchonete se ele conhecia alguém precisando de ajuda com consertos. Mentia? Sim. Mas eu sabia trocar resistência de chuveiro, pregar prateleira e consertei muita coisa em casa quando era adolescente e a solidão me fazia mexer com ferramentas. Na mesma semana eu estava consertando uma torneira na casa de uma senhora que morava 2 ruas abaixo. Era a mãe da Lívia, Dona Cida. Um olhar perdido, falava com as plantas, me ofereceu café 5 vezes e me chamou de Luiz, mesmo depois de eu repetir Gabriel 3 vezes. Alzheimer mais tarde descobri. Lívia chegou do trabalho naquele dia com os cabelos molhados pela chuva, a mochila pesando no ombro e um sorriso cansado.
Me olhou surpresa. Você que consertou isso? Obrigada, de verdade. Eu limpei a mão na camiseta e balancei a cabeça. Foi nada, só precisava de uma vedação nova. Ficamos em silêncio por uns segundos. O cheiro de café velho no ar, o som da chuva no telhado de zinco, a luz amarelada da cozinha piscando um pouco, e então ela falou: a gente está acostumado com tudo quebrando por aqui, mas é raro alguém querer consertar. Ela não falava só da torneira. Eu entendi, e meu coração apertou. Voltei a pé para a pensão onde estava hospedado. Na rua o vento era frio, e uma criança passou correndo descalça, rindo. Eu sorri sozinho com a sensação de estar vivendo, de verdade, pela primeira vez em anos. Deitei na cama simples, olhei para o teto rachado e respirei fundo. Aquela noite, dormi pensando numa frase escrita em guardanapo e numa moça que sorria mesmo com o mundo desabando. E pela primeira vez, sonhei com uma vida sem máscaras. Acordei cedo naquela manhã, antes mesmo do despertador tocar. Se é que aquele radinho velho da pensão podia ser chamado assim. O sol ainda nem tinha invadido a fresta da janela quando vesti minha roupa simples, amarrei o tênis com o cadarço frouxo e desci as escadas de madeira rangente. Tudo era tão diferente da minha vida de antes, mas era exatamente isso que eu estava buscando: diferença. Verdade. Peguei um café com pão na chapa no boteco da esquina e segui para o mercadinho, onde o irmão da dona da pensão me conseguiu um bico: descarregar caixas. Não precisava disso, claro, mas era ali, suando, com as mãos calejadas de verdade, que eu conseguia sentir o chão de novo. Me lembrava do que era ser gente, e entre uma entrega e outra, eu pensava nela. Lívia, aquela moça miúda de sorriso doce e olhos cansados. A garçonete que escrevia frases em guardanapos, como quem plantava esperança nos outros. Era como se ela tivesse um dom estranho de enxergar o que ninguém via, uma sensibilidade rara e uma força silenciosa que me intrigava cada vez mais. Comecei a ir até a lanchonete mesmo quando não estava com fome. Sentava sempre na mesma mesa perto da janela, observando o movimento e... ela. Às vezes ficava só admirando a forma como ela tratava os clientes, com paciência, educação e um jeito acolhedor que fazia até os ranzinzas sorrirem. Ela era tipo um bálsamo disfarçado de gente. Numa dessas idas, cheguei mais tarde do que o normal. A lanchonete já estava quase fechando. Ela estava limpando as mesas quando me viu. Hoje você apareceu só para varrer comigo, é isso? Brincou segurando a vassoura com uma mão e ajeitando o coque com a outra. Sorri. Achei que você ia precisar de reforço. Ela revirou os olhos, mas sorriu também. Naquela noite ela me ofereceu um pedaço de bolo. Não tá bonito, mas tá gostoso. Fiz com o que sobrou da massa de ontem. Aceitei. E estava de fato gostoso. Bolo simples, com gosto de casa, com gosto de carinho. Me contou que quem fazia bolos maravilhosos era a mãe dela, mas que agora ela esquece as receitas e às vezes até que tem uma filha. Foi a primeira vez que ouvi Lívia falar da mãe com tanta dor nos olhos. Um brilho de tristeza, mas também de resignação. Ela não se queixava, apenas contava, sem drama, sem autopiedade, como quem já aprendeu a aceitar a dor como parte da rotina. Às vezes, ela me chama de mocinha do café. Acho que na cabeça dela eu trabalho aqui há décadas. Eu não sabia o que dizer, só assenti, respeitando aquele silêncio. E naquele silêncio, algo dentro de mim se comoveu, porque eu já conhecia o que era perder alguém em vida. Mas perder aos poucos deve ser ainda mais cruel. Depois de comer, ajudei a guardar as cadeiras. Ficamos os dois ali, varrendo, rindo de uma barata que apareceu no canto, ela gritando, eu fingindo que era herói. Era tudo tão bobo, mas tão real. Pela primeira vez me senti incluído em alguma coisa que não fosse uma reunião de negócios ou um evento com champanhe importado. Antes de sair, ela tirou da bolsa um pote de vidro pequeno com tampa vermelha. Dentro, papelzinhos coloridos dobrados. É meu antídoto para não surtar, disse rindo. Me estendeu um deles. Pega um. Abri. Estava escrito:
Se tudo parece escuro, talvez seja só o universo apagando a luz para você enxergar quem ainda brilha. Fiquei sem palavras. Ela percebeu. Eu escrevo esses papéis quando preciso me lembrar de mim mesma. Às vezes a gente se esquece, né? Apenas balancei a cabeça. A emoção me travou. Aquele gesto simples, aquela frase escrita com caneta azul em papel rasgado, significou mais para mim do que qualquer presente de luxo que já recebi na vida. Nos dias que se seguiram, nossa rotina se tornou quase ensaiada. Ela já sabia meu pedido. Eu já sabia o horário do almoço dela. Começamos a dividir bandejas de comida e confidências. Ela me contou do curso de confeitaria que não conseguiu pagar. Eu inventei que era de Minas e que tinha vindo tentar a vida na cidade grande. Era mentira, mas era uma mentira que me mantinha perto dela. E quanto mais eu mentia, mais difícil ficava parar. Certa noite, chovia. Ela me ofereceu carona de guarda-chuva até a esquina. Ficamos apertados sob aquele tecido vermelho e furado. O cheiro dela era de sabonete simples e café. O tipo de cheiro que fica, que acalma, que abraça. Você parece um cara bom, Gabriel, ela disse olhando para frente. Espero que não esteja fugindo de alguma coisa. O coração bateu forte. Tô fugindo de tudo, na verdade. Confessei, meio rindo, meio tremendo. Ela me olhou de lado. Tomara que encontre o que está procurando. Naquela noite, abri o celular antigo e escrevi no bloco de notas. Talvez eu tenha encontrado. E ela se chama Lívia. Comecei a guardar os guardanapos que ela deixava. E os papeizinhos também. Guardava tudo em uma caixa de sapato embaixo da cama da pensão, como se fossem relíquias. Como se eu já soubesse que um dia, aquilo tudo ia ser difícil de lembrar sem doer. E ainda assim, eu ficava, mesmo sabendo que a verdade, uma hora, ia me cobrar. Aquela semana foi uma das mais simples e mais intensas que já vivi. De dia, eu fazia pequenos concertos pelo bairro. À noite, jantava na lanchonete só para vê-la. Meu mundo estava cada vez mais distante de reuniões em salas com paredes de vidro e cada vez mais preso aos olhares que ela me lançava entre uma entrega e outra. Lívia tinha o dom de transformar a rotina em algo especial. Até quando estava cansada, com olheiras fundas e o uniforme manchado de gordura, ela carregava uma luz que me desarmava. Eu, que sempre busquei perfeição, passei a achar beleza em cada imperfeição dela. Na sexta-feira, ela apareceu com um avental diferente. É o da sorte, disse rindo. Usei no dia que minha mãe lembrou meu nome. Eu sorri, tentando não deixar transparecer a tristeza que aquela frase trazia. Então hoje vai ser um bom dia, falei. Ela piscou para mim. Se for, te dou um pedaço do bolo do fim do turno. Foi a primeira vez que senti expectativa por um pedaço de bolo. Depois do expediente, ela apareceu com 2 pratos e 2 garfos de plástico. A cozinha já está fechada, mas guardei pra gente. Sentamos na calçada da lanchonete sob um poste que piscava de leve. A cidade já dormia. A noite estava morna, o ar cheirava a chuva distante e pão amanhecido. E ela estava linda, mesmo usando tênis furado. Comemos em silêncio no começo. A cada garfada, algo dentro de mim se aquecia. Até que ela disse: "Você nunca fala muito de você." Engoli seco. "Sou só um cara tentando começar de novo." Ela assentiu sem insistir, e esse gesto, essa falta de cobrança, me tocou profundamente. Depois daquele bolo, começamos a sair. Nada planejado, nada romântico no sentido clássico. Passeios no parque, pão de queijo dividido no banco da praça, cafés servidos em copo de plástico. Ela ria de tudo, inventava nomes para as pombas, chamava o céu de cenário gratuito do universo. Certa tarde, saímos de bicicleta. Eu nem lembrava quando tinha andado de bike pela última vez. Ela alugou 2 por R$5. "Sabe pedalar?" perguntou provocando. "Acho que sim. Se eu cair, você finge que não me conhece?" Ela gargalhou. "Não, eu vou te zoar por um mês inteiro." Pedalamos pelo parque feito crianças. Passamos por uma fonte, e sem pensar ela tirou os sapatos e foi correndo até lá, molhando os pés, os tornozelos. "Vem, Gabriel!" gritou com os braços erguidos. Eu fui. Me molhei também. Rimos. E quando nos olhamos,
Ali, encharcados com os corações pulsando, aconteceu. Nos beijamos. Não foi um beijo de cinema. Foi tímido, desajeitado, molhado, mas foi o beijo mais verdadeiro que já dei na vida. Ela encostou a testa na minha e disse baixinho: "Você me faz esquecer que a vida pesa." E eu, com a voz rouca, respondi: "Você me faz lembrar que ainda dá para viver." Na volta, ela me emprestou um moletom velho. Eu tremia, e não era só por causa do frio. Era medo. Medo de perder aquilo, porque eu estava me apaixonando. Pela primeira vez, de verdade. Nos dias seguintes, as coisas se intensificaram. Começamos a andar de mãos dadas, a dividir confidências. Ela me levou à casa dela para jantar com Dona Cida. A mãe me confundiu com o entregador, mas depois me chamou de meu genro. Lívia riu e corou. Eu, por dentro, derreti. Ela me mostrou os potes. Tinha uma prateleira cheia deles, cada um com um rótulo diferente. Frases que ouvi e amei. Momentos em que não desisti. Sonhos que ainda moram em mim. Peguei um papel do pote dos sonhos. Dizia: "Um dia vou abrir a minha confeitaria, nem que seja na garagem." "Você escreve tudo isso?" perguntei. Ela assentiu. É o que me impede de surtar. Olhei para ela com um aperto no peito. Nunca conheci alguém tão forte e tão leve ao mesmo tempo. Num fim de tarde, ela falou algo que ficou comigo. "Sabe o que mais me assusta? Não é ser pobre nem trabalhar muito. É confiar. Porque da última vez que eu confiei, eu fui embora carregando um teste de gravidez e nenhuma ligação de volta." Eu travei. Meu peito apertou de um jeito insuportável. "Você..." Comecei, mas ela levantou a mão. Já passou, mas ficou o trauma. A partir daquele dia, toda vez que eu pensava em contar a verdade, eu parava. E me lembrava daquela frase. Ela já tinha sido traída demais. Mas quanto mais eu adiava, mais crescia a mentira entre nós. Mesmo assim, eu continuava. Porque não queria perder. Porque mesmo errando, eu já a amava. E no fundo, eu sabia que o tempo estava contra mim. Era estranho como minha vida tinha mudado tanto em tão pouco tempo. Antes eu acordava com o som da assistente virtual me atualizando sobre a bolsa de valores. Agora, meu despertador era o barulho de alguém varrendo a calçada em frente à pensão. E, sinceramente, eu preferia o segundo. Lívia se tornara a melhor parte dos meus dias. E eu não sabia mais como viver sem aquela rotina, os papéis escritos à mão, os bolos tortos com gosto de lar, os passeios baratos que pareciam valiosos. Cada pequeno momento ao lado dela valia mais do que qualquer jantar em restaurante com estrela Michelin. Num domingo, ela me convidou para um almoço na casa dela. "Não repara na bagunça e traz disposição porque hoje é dia de faxina." Ri alto e fui. Ela me recebeu de cabelo preso com uma caneta, short velho e camiseta de campanha política desbotada. Era a visão mais linda que já vi. Passamos a manhã entre panos de chão e cheiros de produto de limpeza. A casa era simples, com poucos móveis e muita personalidade. Fotos antigas, desenhos colados na parede, bilhetes lembrando medicamentos da mãe. Era um lar de verdade. E eu queria fazer parte dele. No meio da faxina, Dona Cida apareceu no corredor com o rosto iluminado por um raro momento de lucidez. "Ele é bonito, filha, e tem um jeito bom, mas está escondendo alguma coisa." Eu e Lívia congelamos. Ela riu nervosa. "Ah, mãe, já começou?" E mudou de assunto. Mas eu gelei por dentro. À tarde, ela preparou macarrão com salsicha e me serviu num prato lascado. "Reclama não, é a especialidade da casa." E eu juro, nunca comi nada tão bom. Porque tinha carinho, tinha história, tinha presença. E no fundo, tudo o que eu sempre quis era isso. Alguém que me olhasse sem interesse, sem cálculo, sem querer saber de onde vinha meu dinheiro. Conversamos sobre tudo. Sobre o que ela faria se tivesse uma confeitaria. Ia chamar de Doce Resistência. E sobre os nomes que daria aos filhos. Lorenzo se fosse menino. Clara se fosse menina. Ela disse isso sem perceber a profundidade. Eu fingi naturalidade,
Mas por dentro, já me imaginava, pai. Ela me contou sobre a última vez que teve um namorado. Disse que terminou porque ele achava a mãe dela um peso. Aquilo me revoltou. Ela é um presente, mesmo nas dificuldades. Eu disse sem pensar. Lívia parou. Me olhou por 2 segundos a mais. Ninguém nunca disse isso. Depois do almoço, nos sentamos no chão da sala. Ela abriu um pote novo. Esse aqui é diferente. Não tem frases prontas, só promessas minhas para mim mesma. Me estendeu um papel. Eu abri. Estava escrito: não aceitar menos do que mereço, mesmo que eu ame muito. Meu peito apertou. Eu sabia que se a verdade viesse à tona, ela lembraria desse papel. Numa das noites mais bonitas daquele mês, fomos à feira de artesanato do bairro. Luzes penduradas entre as barracas, cheiro de pastel e som de sanfona ao longe. Compramos um cordão de miçangas e ela colocou no meu pulso. Agora você é oficialmente do bairro, brincou. Eu sorri, mas queria dizer, sou seu. Em outro dia choveu forte. Ficamos presos debaixo de um toldo, rindo feito bobos. Ela olhou para mim e disse, você me faz bem, sabia? Um bem tranquilo, desses que não assustam. Eu senti o coração disparar. Queria dizer tudo, mas só disse, você também. Nosso relacionamento não tinha status nem alarde. Era feito de silêncios confortáveis e palavras que nem precisavam ser ditas. Mas eu estava cada vez mais dividido. Quanto mais a amava, mais a enganava. Felipe, meu melhor amigo, ligou pela primeira vez em semanas. Você ainda está nesse plano maluco? Ele perguntou. Eu conheci alguém, respondi. Mas ela não conhece você. Fiquei em silêncio. Ele continuou. Você precisa contar. Quanto mais demorar, pior vai ser. E ele tinha razão. Mas toda vez que eu olhava nos olhos da Lívia e via aquela confiança serena, eu travava. Ela não merecia mais uma decepção. Não depois de tudo que já viveu. E, ironicamente, era por amar tanto, que eu não conseguia contar. Uma noite, ela me olhou sério e perguntou, você tem medo de quê, Gabriel? Eu cocei a nuca, respirei fundo e disse, de perder algo que nem sei se mereço. Ela franziu o senho, mas não insistiu. Só segurou minha mão. Aquela mão calejada de carregar caixas e de esconder verdades. Comecei a reparar que minha presença afetava a vida dela. A mãe parecia mais calma. Ela sorria mais. Os potes de frases estavam ficando mais cheios. E isso me dava alegria, mas também culpa. Ela me deu outro papel uma noite. Tinha escrito, se for verdadeiro, não precisa esconder. Sorri por fora, mas por dentro, meu mundo desmoronou. Naquela madrugada, deitado na cama estreita da pensão, me perguntei pela primeira vez se o que eu fiz não era apenas um teste, mas uma armadilha. E se no fim eu acabasse destruindo a única pessoa que não me quis por causa da minha conta bancária? Porque a verdade é que eu não sabia como contar, mas sabia que o tempo dela descobrir estava cada vez mais perto. Os dias que vieram depois foram intensos, bons demais, leves demais, verdadeiros demais. E talvez tenha sido justamente isso que começou a me sufocar. A leveza entre nós, tão limpa, contrastava com o peso que eu carregava dentro do peito. A mentira que começou como um teste, agora era um muro entre a gente. A cada gesto de carinho da Lívia, a culpa me mordia por dentro. Quando ela encostava a cabeça no meu ombro durante os filmes no sofá, quando me esperava com pão de queijo embrulhado em guardanapo, ou quando desenhava corações nos potes com meu nome. Ela era tão inteira, e eu cada vez mais dividido. Felipe me ligava quase todo dia. Cara, para com isso. Essa mulher vai se sentir traída. Você não é um personagem, Gabriel. Você é um homem. E tá mentindo para alguém que você ama. Eu desligava na maioria das vezes. Não porque ele estava errado, mas porque eu sabia que estava certo. E teve a Camila, a amiga dela. Intensa, debochada e desconfiada desde o primeiro dia. A gente nunca se deu muito bem. Mas eu respeitava o carinho que ela tinha pela Lívia. Numa tarde ela apareceu na lanchonete e ficou me observando. Depois veio até mim com um copo de suco na mão. Você é gente boa, mas tem algo no teu olho.
que não bate com a tua história. Eu tentei rir. Que história? Ela inclinou a cabeça. Exato. Naquela mesma noite, eu fui até a casa da Lívia. Dona Cida estava melhor, sentada no sofá, penteando os cabelos de uma boneca antiga. Oi, moço bonito, ela disse. Você vai casar com minha filha, né? Já viu como ela é especial? Eu sorri com o coração apertado. Já sim, Dona Cida, já vi. Lívia apareceu com um sorriso que me desmontava. Tá afim de macarrão requentado e conversa fiada? Eu respondi. Tô afim de você. Ela riu envergonhada e me puxou para dentro. A cada nova frase dela, a cada nova gargalhada, meu medo crescia. Naquela noite, ela me mostrou um caderno. São receitas da minha mãe. Antes da doença, ela escrevia tudo. Tem umas ilegíveis, outras incompletas, mas eu quero resgatar isso. Meus olhos marejaram. Era como se tudo naquela garota existisse para reconstruir o que a vida quebrou. Peguei a mão dela e disse, você merece o mundo. Ela respondeu sem pensar. O mundo não. Só alguém que fique quando tudo desabar. Eu perdi o ar. Foi ali que eu soube que ela não merecia ser enganada nem mais um segundo. Mas o medo ainda falava mais alto. Nos dias seguintes, Camila começou a apertar mais. Me seguia com o olhar. Fez perguntas indiretas. Você tem Instagram? Não uso muito. LinkedIn? Ah, perdi a senha. Ela ria sem graça, mas seus olhos diziam tudo. Ela não confiava em mim. E, sinceramente, com razão. Comecei a escrever uma carta. Escrevi, rasguei. Escrevi de novo. Pensei em contar tudo numa noite tranquila, quando o céu estivesse limpo e o coração dela também. Mas sempre tinha algo que me impedia. Um sorriso. Um bilhete. Um beijo que dizia, fica. E então veio o dia do aviso. Ela me chamou no portão com um guardanapo dobrado. Guarda esse. Quando cheguei na pensão e abri, li. Se for verdadeiro, não precisa esconder. Aquilo me desmontou. Era como se ela estivesse dizendo sem saber exatamente o que eu precisava ouvir e o que mais me doía. Na manhã seguinte, Felipe apareceu na pensão. Chega, cara. Você vai deixar isso virar um desastre completo? Imagina a dor dessa menina quando souber que você foi mais um a mentir. Mas dessa vez, com teatro, disfarce e tudo. Eu não consegui responder. Só abaixei a cabeça e respirei fundo. Lívia me ligou naquela noite. Disse que sonhou com os pais dela, jovens, dançando na sala. Sabe quando a gente sente que algo bom vai acontecer? Ela disse, eu tô sentindo isso. Eu quis chorar, porque era verdade. Algo estava prestes a acontecer, mas não seria bom. Fui até a casa dela com a intenção de contar. Levei flores simples, as preferidas dela, margaridas. Mas quando cheguei, ela estava tão feliz, tão leve, com a mãe cantando uma música antiga e Camila assando bolo na cozinha, que eu não consegui e travei. Travei como um covarde. Na volta me sentei no banco da praça. Um homem passou vendendo algodão doce. Comprei um sem saber por quê. Talvez porque me lembrei dela, da leveza dela. E chorei. Ali mesmo. Como um garoto que não sabe como arrumar a besteira que fez. No dia seguinte, a notícia veio. Letícia, minha ex-noiva, postou uma foto antiga nossa e marcou meu nome. Usou meu nome completo, o nome que eu escondi esse tempo todo. Nunca esquecerei nossos tempos de ouro, ela escreveu. A postagem viralizou e naquele instante eu soube. O segredo não era mais meu. O tempo que eu tive para contar se esgotou. E agora o estrago estava prestes a começar. Acordei com o celular vibrando em cima da cômoda da pensão. A luz da manhã entrava fina pela janela mal vedada. Quando atendi, a voz de Felipe não deixou espaço para respiro. Ela vai descobrir, Gabriel. Tá em todos os sites de fofoca. O seu nome completo. A foto com a Letícia. Tudo. Sai dessa bolha, cara. Agora é questão de minutos. Meu coração disparou. Levantei tão rápido que derrubei a cadeira. Abri o celular antigo, entrei em uma rede social pelo navegador e vi. Estava lá. Uma foto minha com Letícia, de quando eu ainda usava terno Armani e desfilava em festas que nunca significaram nada. A legenda? O ex-bilionário sumido finalmente reaparece, mas em um bairro humilde?
A reportagem era sensacionalista e cruel. Usava termos como farsa, dupla vida, experimento social. O texto dizia que eu estava se passando por pobre para fugir dos holofotes. A verdade foi distorcida e espalhada. Fui tomado por uma mistura de desespero, raiva e impotência. Peguei a chave do carro e saí correndo da pensão. O caminho até a casa da Lívia nunca pareceu tão longo. O trânsito parecia rir da minha pressa. A buzina dos carros era um coro de zombaria. Quando cheguei à rua dela, vi Camila parada no portão, com os braços cruzados. Ela me olhou como se já soubesse, como se estivesse esperando. Ela tá lá dentro. Viu tudo. Eu te disse, né? Eu sabia. E o pior, ela te amava de verdade. Sua voz não era agressiva, era triste. E de alguma forma, aquilo doeu ainda mais. Entrei sem bater. A porta estava encostada. No sofá, Lívia segurava o celular nas mãos, os olhos inchados, o rosto sem cor. Ela não olhou para mim, não disse nada. Apenas estendeu o celular, mostrando a foto. Meu reflexo ao lado de Letícia, um Gabriel que ela nunca conheceu. É você? A voz dela saiu como um sussurro, quase uma súplica. Assenti, em silêncio. Desde o começo, ela insistiu. Me aproximei. Não era para ser assim. Eu só queria... Ela levantou a mão. Só responde. Desde o começo. Respirei fundo. Sim, ela riu. Um riso sem humor. Um riso que me gelou. E eu achando que tinha finalmente encontrado alguém diferente. As mãos dela tremiam. Você foi o pior de todos, Gabriel. Porque você fingiu ser o que eu mais precisava. Verdade. Tentei explicar. Falei do medo, da desilusão, da vontade sincera de encontrar alguém que me amasse pelo que eu era. Eu me apaixonei por você, Lívia. De verdade. Esqueci de tudo quando te conheci. Mas ela me olhou com olhos vazios. Você esqueceu de ser honesto. Esqueceu de confiar. Dona Cida apareceu no corredor, segurando uma boneca. Tá tudo bem? Perguntou confusa. Lívia se virou e, com uma força absurda, respondeu. Tá sim, mãe. O príncipe encantado só virou sapo. Eu quis desaparecer. Ela me olhou mais uma vez, os olhos marejando. Sai da minha casa, Gabriel. Sai da minha vida. E eu fui, porque eu merecia. Na calçada, Camila me lançou um olhar que misturava pena e fúria. Parabéns. Você destruiu a única coisa que ela tinha de mais puro, a fé nas pessoas. E entrou sem esperar resposta. Voltei andando. Cada passo pesava uma tonelada. A cidade parecia diferente. Cinza, feia. A luz do sol doía nos olhos. E tudo o que era bonito antes, agora parecia zombar de mim. Na pensão me tranquei no quarto. Passei horas olhando para o teto. Revi cada gesto, cada palavra, cada momento em que eu poderia ter contado. E não contei, porque eu era covarde, porque fui egoísta. Recebi ligações de jornalistas, mensagens de pessoas que descobriram meu número. Curiosos, bajuladores, fofoqueiros. Desliguei o celular e joguei contra a parede. Ele quebrou. E junto com ele, uma parte de mim que ainda se apegava à ilusão de que eu tinha controle de alguma coisa. No dia seguinte, recebi uma sacola na pensão. Dentro, os potes de vidro. Todos, até o dos sonhos que ainda moram em mim. Em um deles, um único papel. Estava escrito: se você tivesse confiado em mim, eu teria ficado. Chorei. Alto. Como há muito tempo não chorava. Me ajoelhei no chão de cimento frio e desejei, do fundo da alma, voltar no tempo. Mas não dava. A verdade agora era irreversível. Eu perdi ela. E dessa vez o dinheiro não podia fazer nada por mim. Os dias seguintes foram um borrão. Acordava, comia qualquer coisa, tentava trabalhar, mas tudo era automático, mecânico, sem alma. A vida perdeu o sabor, como se o colorido do mundo tivesse sido sugado com aquele olhar de decepção que a Lívia me deu. Eu via aquele momento todas as noites antes de dormir. Era um pesadelo repetido, só que acordado. Fechei minha conta na pensão, peguei minhas coisas
e fui para a casa de campo da minha família. Um lugar afastado onde o celular não pega bem e onde ninguém costuma me procurar. Me isolei, como um animal ferido, só que no meu caso, a ferida era interna e sangrava sem parar. Os noticiários pararam de falar de mim, finalmente. O escândalo se dissipou como todo escândalo midiático, com outro, mas a repercussão ficou, a vergonha ficou, e o arrependimento, esse parecia não ter prazo de validade. Felipe foi me visitar, trouxe cerveja e silêncio. No terceiro copo ele me disse, você precisa fazer alguma coisa. Eu ri, amargo. Ela não quer nem me ver. Ele suspirou. Então faz por você. Vai lá, pede perdão. Mesmo que não adiante, pelo menos você tenta. Balancei a cabeça. E se eu só machucar mais? Ele rebateu, você já machucou, mas tem como mostrar que se importa. Enquanto isso, fiquei sabendo que a saúde da dona Cida piorou. Camila, que cortou todo o contato comigo, ainda mantinha o perfil público. Vi em uma postagem que a Lívia estava exausta, tentando manter a rotina, os cuidados com a mãe, o emprego e ainda juntar forças para continuar respirando. Foi aí que decidi agir, em silêncio. Entrei em contato com uma clínica referência em tratamento de Alzheimer, discreta e respeitosa. Fiz o pagamento integral de um tratamento para a dona Cida. Pedi sigilo absoluto, dei outro nome e deixei claro, ela nunca pode saber que fui eu. O importante era que ela tivesse o que merecia. Também deixei um envelope com o aluguel de 2 meses adiantado da casa da Lívia. De novo, sem assinatura. Apenas com uma frase manuscrita. Para que a única luz da sua casa não apague. Não fiz por culpa. Fiz por amor. O tipo de amor que, quando não pode mais estar perto, protege de longe. Naquela mesma semana, gravei um vídeo. Simples. Sem terno, sem maquiagem, sem script. Falei olhando para a câmera como quem fala com o próprio coração. Disse que errei, que me escondi por medo, mas que encontrei em uma mulher simples tudo o que o mundo de luxo nunca me deu. Verdade, leveza, sentido. Postei e saí do ar. Voltei a andar a pé, a frequentar os mesmos lugares do bairro onde conheci Lívia. Comprei flores na mesma floricultura. Sentei na mesma praça onde a vi correr descalça. Eu só queria senti-la perto, mesmo na ausência. Foi nesse tempo que descobri o quanto ela tinha deixado marca em mim. As frases em potes começaram a invadir meus pensamentos. Lembrava delas como se fossem orações, em especial uma. Mesmo quando tudo parece quebrado, ainda pode florescer. Felipe ligava toda semana. Nada ainda? Nada. E você vai continuar assim? Vou. Sabe por quê? Porque o que ela sentia era de verdade. E eu preciso ser digno disso, mesmo que nunca mais volte. Num domingo, fui até uma igreja pequena do bairro. Estava acontecendo uma feira beneficente. Vi de longe o estande da confeitaria improvisada. Os bolos eram da Lívia. Reconheci de cara. Mas ela não estava lá. Quem vendia era Camila. Ela me viu, não me mandou embora, mas também não sorriu. Aproximei devagar. Você ainda está aqui, ela disse. Eu não fui embora. Respondi. Sei que não posso consertar o que fiz, mas queria que ela soubesse que eu não deixei de amar. Camila me olhou como quem queria acreditar. Ela não te odeia, sabia? Ela só se protege, porque da última vez que amou, caiu do alto. Fui embora, mas aquela conversa me deu um fio de esperança, um fio que para mim já era suficiente para continuar. Passei a escrever cartas, não entregava, só escrevia. Cartas que começavam com Querida Lívia e terminavam com amor sempre, Gabriel. Algumas viraram páginas amassadas, outras ainda guardo. Na solidão da minha casa, reaprendi o valor do silêncio, a beleza do que é simples, e a verdade de um amor que sobrevive mesmo quando tudo parece perdido. E ali, entre lembranças e saudade, eu jurei para mim mesmo, se algum dia eu tivesse a chance de tê-la de volta, eu não esconderia mais nada, nem mesmo o medo. Demorou mais do que eu imaginava para reunir coragem. Depois de tudo, depois da exposição, das mentiras,
das lágrimas, eu sabia que não bastava pedir perdão. Eu precisava provar que meu amor por ela era real, e mais do que isso, precisava mostrar que eu também estava mudando, por dentro. O vídeo que postei semanas antes havia se espalhado discretamente. Não foi viral, não foi manchete, e eu preferia assim. Ele encontrou as pessoas certas, inclusive Camila, que viu e enviou para Lívia. Não me disse isso, mas eu soube. Pela forma como alguns dias depois vi uma nova frase no pote de frases da feira. Quando alguém tem coragem de se despir do orgulho, algo bonito pode recomeçar. Isso me deu forças. Eu precisava tentar. Voltei ao bairro como sempre, mas dessa vez com um propósito diferente. Não como alguém que fugia do próprio nome, mas como alguém que abraçava quem era. Alguém que finalmente entendia o valor de caminhar sem máscara. Literalmente. No sábado seguinte, comprei flores no mesmo lugar de sempre. Só que agora escolhi as favoritas dela. Margaridas, embrulhadas num papel simples com uma fita azul. Levei comigo um envelope. E no bolso, um presente simbólico. Um novo pote de vidro, transparente, vazio, pronto para ser preenchido. Esperei ela sair da lanchonete. Vi quando fechou as portas, sozinha. Estava cansada, dava para ver. O cabelo preso com pressa, os ombros caídos, o olhar meio perdido. Me aproximei devagar, coração martelando no peito. Lívia, ela virou devagar. Quando me viu, congelou. Ficamos alguns segundos em silêncio. Eu ergui as flores. São para você. Eu não vim pedir nada. Só queria te entregar isso. Estendi o pote de vidro. Ela olhou confusa. Tá vazio. Assenti. Porque eu quero que a gente escreva novas frases. Juntos, se você deixar. Ela não respondeu, mas não virou as costas. Respirei fundo e entreguei o envelope. Dentro estava um recibo da clínica em nome da mãe dela e uma carta minha. Escrevi tudo, sem floreios, sem justificativas, só a verdade. Inclusive a parte em que eu disse: eu fui um covarde, mas o amor que nasceu em mim foi mais verdadeiro do que qualquer outra coisa que já vivi. Eu sei que você já passou por muita coisa e que talvez não consiga mais confiar, mas eu estou aqui e vou continuar, mesmo que não me perdoe, mesmo que nunca me ame de novo. A voz falhou no final. Não tinha roteiro, só sentimento. Ela segurava o envelope contra o peito. Não disse nada, mas eu vi. Os olhos dela estavam marejados, e isso já era mais do que eu esperava. Você me enganou, Gabriel. Ela finalmente falou. Não só sobre quem você era, mas sobre o que você queria de mim. Engoli seco. Eu sei, sussurrei. Mas agora, tudo que eu quero é te ver feliz, mesmo que não seja comigo. Ela abaixou o olhar. E você acha que flores e um pote vazio consertam tudo? Fiz que não com a cabeça. Não, mas talvez sejam o começo de alguma coisa nova, sem mentiras, sem máscaras, só a gente, do jeito que der. Ficamos ali, no meio da calçada, em silêncio. O som de uma moto passando, o cheiro de pão do forno ao lado, o poste piscando. A simplicidade de sempre. Só que agora, carregada de tudo. Ela me devolveu as flores. Meu coração desabou, mas então tirou uma única margarida do buquê. Essa, eu aceito. E voltou para dentro sem dizer mais nada. Fiquei parado, segurando o resto das flores como um bobo, mas com o peito cheio de uma coisa que há tempos eu não sentia. Esperança. No dia seguinte, voltei ao bairro. Sentei no banco da praça, onde costumávamos dividir pão de queijo e silêncios. Abri meu caderno e comecei a escrever. Nova página, nova chance. E se ela me deixasse, eu estaria pronto. Dessa vez, com tudo que eu sou, sem fingimentos, sem escudos, só eu e meu amor por ela. Os dias passaram arrastados depois que entreguei aquele pote de vidro. Não houve mensagens, nenhum sinal, mas pela primeira vez eu não sentia desespero. Eu sentia paz, porque agora ela sabia de tudo, e eu tinha finalmente sido honesto, com ela e comigo mesmo.
Continuei indo ao bairro como quem não espera, mas acredita, sentava na praça, tomava café na esquina, observava o mundo girar devagar. E vez ou outra, olhava para o pote de vidro que carregava na mochila, agora com um papel só escrito por mim. Se for para recomeçar, que seja com verdade. Até que numa tarde nublada, Camila apareceu. Sentou ao meu lado sem dizer nada. Trouxe 2 pães de queijo e uma Coca-Cola quente. Me entregou sem olhar nos meus olhos. Ela viu o vídeo e leu sua carta. Fiquei quieto. O coração disparou. Ela chorou, muito. Depois ficou muda. Depois, escreveu. Escreveu? Perguntei, tentando entender. Camila tirou do bolso um papel dobrado. Me entregou. Ela disse que se você voltasse aqui hoje, para te dar. Abri com as mãos trêmulas. No papel estava escrito: amar é confiar até quando a gente tem medo. Meus olhos encheram de lágrimas. Ela escreveu isso? Sussurrei. Camila assentiu. Ela ainda te ama, mas ela tem medo. E com razão. Apertei o papel entre os dedos. Eu não vou desistir. Nem se ela me mandar embora mais 100 vezes. Camila sorriu de canto. Então vai. Ela tá lá na lanchonete. Levantei num impulso. Corri como um adolescente que vai encontrar o primeiro amor. As ruas do bairro pareciam mais vivas. O céu nublado não me incomodava. Cheguei à lanchonete e a vi de costas, organizando os talheres. Entrei devagar como quem não quer assustar o momento. Oi, murmurei. Ela virou. A surpresa nos olhos. Mas não houve mágoa. Só um silêncio cheio de palavras não ditas. Camila me entregou o bilhete. Continuei. Ela assentiu. Ainda em silêncio. Aproximei devagar. Eu sei que palavras não bastam. Nem flores, nem potes. Mas eu tô aqui. De novo. Do jeito certo. Se você quiser. Ela respirou fundo. Eu me pergunto todos os dias se aquele Gabriel que lavava pratos comigo era de verdade ou só uma invenção. Abaixei a cabeça. Ele era o mais real de todos, porque foi com você que ele apareceu. Lívia cruzou os braços. Eu confiei em você, de corpo inteiro. Engoli seco. E eu traí essa confiança. Eu sei, mas se você quiser, eu quero reconquistar cada pedaço dela, mesmo que demore. Ela se aproximou devagar. Você entende que eu não sou a mesma? Assenti. Eu também não sou. O que eu vivi com você me mudou. Para sempre. Ela pegou o pote de vidro da minha mochila, abriu e tirou o único papel. Leu em silêncio. E depois, com um sorriso tímido, escreveu algo no verso com a caneta que trazia no bolso. Quer saber o que eu escrevi? Ela perguntou. Balancei a cabeça, nervoso. Ela mostrou. Se for para recomeçar, tá que seja com amor. Meu peito explodiu. Os olhos marejaram. Eu queria abraçá-la, mas não me movi. Foi ela quem se aproximou. Devagar, com hesitação, e me abraçou. Um abraço apertado, morno, longo. Um abraço que dizia, ainda dói, mas vale a pena. Choramos juntos. Ali, no meio da lanchonete vazia, entre o cheiro de café e pão amanhecido, com a TV ligada baixinho ao fundo, passando uma novela antiga. Não me prometa nada, ela sussurrou no meu ouvido. Só fica. Eu apertei o abraço, para sempre. Saímos de mãos dadas. O céu tinha clareado um pouco, ainda cinza, mas menos pesado. Caminhamos pela rua como 2 sobreviventes, 2 corações remendados com verdade. Na praça, sentamos no mesmo banco de sempre. Peguei outro papel do bolso. Já estava escrito há dias. Entreguei a ela, dizia, obrigada por me ensinar a ser um homem melhor. Ela leu, sorriu e me beijou. Um beijo calmo, de recomeço, de perdão. E ali naquele instante eu soube. Estávamos começando algo novo, algo real, algo nosso. 3 meses depois as coisas ainda não eram perfeitas, mas eram nossas. E isso já era mais do que o suficiente. Lívia voltou a sorrir com mais frequência. A desconfiança ainda aparecia às vezes nos silêncios longos ou nos olhares demorados. Mas ela estava ali.
comigo. E cada pequeno gesto dela era como um novo voto de confiança. Dona Cida passou a responder melhor ao tratamento. Tinha dias bons e dias ruins, mas os bons se tornaram mais frequentes. Às vezes me chamava de moço bonito e perguntava se eu era o padeiro. Outras me abraçava do nada e dizia, obrigada por não ir embora. Eu sempre sorria e respondia, eu tô aqui, Dona Cida, sempre. A lanchonete agora tinha um cantinho reservado para os bolos da Lívia. Doce Resistência, dizia a plaquinha que Camila fez à mão. O nome veio dos sonhos dela, claro. E toda vez que eu via alguém experimentando um pedaço de bolo e sorrindo, sentia que estava exatamente onde deveria estar. Camila e Felipe finalmente se acertaram. Depois de tantas alfinetadas e provocações, começaram a sair. Ele é chato, mas tem um coração escondido ali, ela dizia. E ele respondia, ela é insuportável, por isso é perfeita para mim. Viraram nosso casal favorito de piadas internas. Eu continuei morando no bairro, mesmo podendo voltar para qualquer lugar. Vendi algumas ações. Deixei a empresa nas mãos de um conselho que confio. Abri uma pequena consultoria, discreta, à distância. O dinheiro ainda existia, mas agora não mandava em mim. Num domingo qualquer, levei Lívia até o parque onde andamos de bicicleta pela primeira vez. Ela já desconfiava de alguma coisa, o jeito nervoso como eu mexia nas mãos, o olhar inquieto. Quando chegamos ao lago, tirei da mochila um pote de vidro. Ela riu. Outro? O último, respondi. Entreguei a ela. Dentro, um único papel dobrado com cuidado. Ela abriu e estava escrito, quer casar comigo? Ela ficou em silêncio. Os olhos marejaram. Você tá falando sério? Assenti. Nunca falei tão sério na vida. Ela me abraçou com força. Eu nunca imaginei que o final feliz fosse mesmo para mim. Não é final, Lívia, sussurrei. É só o começo. Nos casamos 2 meses depois. Nada de festa luxuosa. Foi no quintal da casa dela. Com flores do mercado, bolo simples e um vestido que ela mesma ajustou com a ajuda da Camila. Felipe foi meu padrinho. Dona Cida, num dia de plena lucidez, conduziu a cerimônia com palavras que vou guardar para sempre. Se vocês se escolheram apesar de tudo, então é amor de verdade. O beijo de casamento teve gosto de tudo que vivemos. De lágrimas, de superação, de potes de vidro e recomeços. Teve gosto de eternidade. Na lua de mel, fomos para uma cidadezinha no interior, sem sinal de celular. Só a estrada de terra, cheiro de mato e céu estrelado. E naquela primeira noite, deitados em uma rede improvisada, ela me disse, você sabia que o amor não era para te testar? Eu sei. Aprendi com você. Passaram-se 6 meses. A confeitaria cresceu. Alugamos um espaço maior, mas mantivemos o charme da antiga. Os potes de vidro agora são parte da decoração. E toda sexta-feira, os clientes pegam um papel aleatório com uma frase escrita por nós dois. Hoje ela escreveu, o amor de verdade não chega com promessas. Ele fica mesmo quando tudo desmorona. E eu escrevi, ela me amou mesmo depois de conhecer a minha pior versão. Isso é para sempre. À noite, dançamos na sala ao som de uma música brega dos anos 90. Descalços, rindo. A casa cheira a bolo no forno. Dona Cida canta sozinha no quarto. Camila chega com um bolo novo. Felipe vem atrás, com cara de apaixonado. E eu penso, esse é o meu luxo. Esse é o meu palácio. No fim, ela não precisou de joias, iates ou viagens. Ela só precisava saber que podia confiar. E eu só precisava dela.